Glória ao nome de Jesus. Meus queridos, a paz do Senhor. Abra comigo, por favor, Mateus, capítulo 6. A partir do verso 19. Mateus capítulo 6, a partir do verso 19, que diz assim a palavra do Senhor. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Portanto, eu digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que haver de vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas? Veja como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu resplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Porquanto não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. Vou repetir aqui, os irmãos, repete comigo, por favor. O que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, em o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Amém? Podem sentar, meus queridos. O tema dessa mensagem já começa com a reflexão. A quem você serve? A Deus ou a Mamon? Ou ao dinheiro, no caso. Mamon é o Deus do dinheiro. A quem nós servimos? Servimos a Deus ou ao dinheiro? Jesus, além de ter sido o nosso Senhor e Salvador, ele foi o mestre por excelência. Logo, sua oratória e ilustrações eram de excelência. No capítulo 6 de Mateus, ele nos traz uma série de ensinamentos práticos. Se você poder conferir aí na sua Bíblia, o capítulo 6 vem trazendo essa série de ensinamentos bem práticos. Do versículo 1 ao 4, ele fala sobre como auxiliar os necessitados. Ele nos adverte a não expor a nossa ajuda às pessoas, a fim de sermos vistos e elogiados por elas. Devemos ajudar na intenção de sermos vistos e elogiados por Deus. Do versículo 5 ao 13, ensina sobre a oração. Ele fala da hipocrisia dos fariseus, que oravam em público para serem vistos e elogiados pelas pessoas. Também ensina a oração do Pai Nosso. Do versículo 14 ao 15, ensina sobre perdoar para ser perdoado. Se nós não perdoarmos ao nosso próximo, não teremos também o perdão de Deus. Do versículo 16 ao 18, ensina sobre o jejum. Além dos fariseus orarem em público, na intenção de serem vistos pelas pessoas, eles também faziam
cara de coitadinhos para mostrarem a todos que estavam jejuando. E do versículo 19 ao 34, foi o que nós lemos, ensina sobre o dinheiro, bens e as preocupações da vida. Então é justamente nesse quinto tópico aqui, do versículo 19 ao 34, que nós iremos meditar nesta hora. Então, Cristo nos ensina que as preocupações desta vida é trabalho que compete aos gentios. São as pessoas que não temem a Deus, que vivem as suas vidas buscando sempre um conforto, buscando sempre ter algo em si, vamos dizer assim, em descansar. Um bom emprego, um bom trabalho, uma boa família. Eles correm atrás contra o tempo na intenção de somente usufruir bem desta vida, pois acreditam que não há vida após esta aqui. Para eles, morreu aqui, acabou. Sabemos nós que isso é um engano, pois por isso que nós que acreditamos que a vida não só se resume a esta, não podemos nos prender ao pensamento terreno dos que não confessam a Cristo como seu Salvador. Não há nada de errado a gente buscar a trabalhar e conquistar as coisas. O problema é achar que isso vai nos trazer estabilidade. Possa ser que traga, mas não, como a gente sabe que a vida não se resume a essa, precisamos buscar a Deus em primeiro lugar. E é por isso que quem não segue a Cristo como seu Salvador, não vê Ele como uma prioridade. A prioridade dessas pessoas é sempre trabalhar, trabalhar e trabalhar, porque querem um conforto. Então, viver a vida somente para baixo, nesse plano terreno, sem viver a vida para cima, para o alvo que é Jesus, é vaidade, é correr atrás do vento. Quando Salomão trata sobre esse assunto, sobre trabalhar, você trabalha, trabalha, e o final de tudo é morrer. Aí ele fala, é tudo vaidade. Então, a vaidade que Salomão trata aqui, se refere, não tem nada a ver com a questão de você se cuidar, usar maquiagem, as mulheres, os homens ficarem bem bonitos, não tem nada a ver com isso. A vaidade aqui que Salomão fala sobre transitoriedade, aquilo que é passageiro. As pessoas que têm a sua mente voltada só para o terreno, para o aqui, para o agora, tudo isso vai passar. Então, Salomão fala que isso é vaidade. Você que tem uma vida voltada aqui para esta terra, você é uma pessoa vaidosa, ou seja, algo que vai ser passada, algo que você vai ficar para trás, e quando você morrer, você não vai ter nem a salvação, porque você só teve um plano terreno. Então não adianta se gastar por inteiro para ter tudo nesta vida, se ao final dela é a morte. Precisamos investir a nossa vida, que é o nosso tesouro, para o reino de Deus, que será após o arrebatamento ou após a morte. Então as pessoas lá fora vivem suas vidas se resumindo a esta aqui. Por isso que a vida dela é só trabalho. Estudar, trabalhar, estudar, trabalhar. Mais uma vez, não há nada de errado nisso, pelo amor de Deus. Se estamos nesse plano terreno, precisamos estudar e trabalhar. Mas não pode ser a nossa prioridade. Vamos entender o porquê. Olha, vamos ver o versículo 25 ao 30, o porquê que precisamos não ser como as pessoas que não têm a Cristo como seu Salvador. Verso 25 ao 30. Diz assim, portanto eu digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida? E o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas, vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu resplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Então, quem vive a vida apenas para esse plano terreno, Jesus trata como alguém de pouca fé. Pessoas que acham que se ele não arrumar um emprego de domingo a domingo, ele vai passar fome. Esquecem que existe um Deus no céu que nos sustenta. Eu sei que às vezes é necessário sim a gente se gastar um pouco a mais. Eu trabalhei
tem uns 3 anos atrás, trabalhei 5 meses em 2 empregos à noite. Parecia um zumbi já, mal conseguia nem ficar parado em pé, já que estava dormindo. Mas eu tinha um propósito, tinha um plano. Paguei aquilo que eu estava devendo, pronto. Já saí dessa vida porque não dá para mim. Fiquei 5 meses sem participar dos cultos à noite, vim só para a escola dominical. Mas a gente que tem a nossa mente voltada para o reino, a gente não pode fazer coisas que atrapalhem a obra do Senhor Jesus. Se a gente tem um emprego que nos atrapalha, a gente ainda procura outro. Não, porque eu preciso ganhar mais, senão a gente vai passar fome, eu pago aluguel. E que Deus você está servindo? Qual a fé que você tem nesse Deus? A ponto de você abrir mão da obra dele, do reino dele, em nome de um bem-estar seu. Então, quando você faz isso, você está mostrando que não tem fé nenhuma nesse Deus, que pode providenciar aquilo que você precisa e necessita. Glória a Deus. Então, não tem nenhum problema, e também não tem nenhum pecado, a gente trabalhar e correr atrás. Ter um bom carro, ter uma boa casa. O problema está em a gente viver só para isso. Invista o seu tesouro, que é a sua vida, para o reino. Lá a morte não arranca você de perto de Deus. Não irá arrancar o galardão que Deus tem para te dar. Dê prioridade ao reino. Vamos ver, verso 31 a 34. Olha que maravilha. Glória a Deus. Glória ao nome de Jesus. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos, aqueles que não têm a Deus, é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois. Buscar, pois, aqui está dizendo exclusivamente? Não, está dizendo em primeiro lugar. O reino de Deus e sua justiça. E todas essas coisas, que coisas? Quais são as coisas que ele está falando aqui? O comer, o beber e o vestir. Vos serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta hoje, basta cada dia o seu próprio mal. A gente às vezes se preocupa com a dívida que vai pagar ainda daqui a 1 ano. A gente nem sabe se vai estar vivo daqui a 1 minuto. As pessoas estão ansiosas, depressivas, porque acham que o amanhã não vai ser resolvido o problema que ela está passando. Muitos jovens estão se mutilando porque não sabem o que será um amanhã. O que é que eu vou ser amanhã? O que será de mim amanhã? E Jesus está dizendo, se preocupe com hoje, com agora. Busque, não exclusivamente. O texto é tão maravilhoso que não fala, busque só o reino. Busque exclusivamente o reino. Está dizendo o quê? Em primeiro lugar. As coisas que você precisa, Deus ele irá acrescentar. Então, a gente, quando tem a nossa mente focada no reino, buscando somente a Deus, as coisas que a gente necessita, Ele vai cuidar. Mas esse é o problema que a gente passa em um mundo tão imediatista que a gente vive. Eu sei que é fácil eu falar agora como uma pessoa que está empregada, mas eu já dei essa mesma palavra no tempo que eu estava desempregado, desesperado, querendo um emprego. Então é muito fácil eu dizer, quando eu estou com emprego, busque primeiro o reino, e as coisas serão acrescentadas e devendo. Não é fácil. Mas quando a gente entende que o hoje é o que nós precisamos nos preocupar em buscar o reino primeiramente, o amanhã Deus vai cuidar. Até mesmo você acordar, Ele cuida. Então Jesus, melhor dizendo, Ele usa exemplos tão claros como a natureza. Nós vemos os passarinhos aí, para lá e para cá. Tem até alguns gordinhos que se alimentam, que estão lá sobrevivendo, e são apenas criaturas. E nós que somos filhos de Deus, às vezes nos preocupamos com o amanhã que nem sequer existe.
Então, que nessa noite venhamos entender que Deus quer que nós nos preocupamos com o agora. E o agora precisamos investir para o reino. E lá no reino é onde que a vida verdadeira acontece. As pessoas buscam as coisas aqui dessa terra e onde vai se resumir a vida dela. Que ela pensa que vai acabar aqui. Mas a vida após a morte vem. E o que ela vai ter no céu como o seu galardão, como um tesouro? Não vai ter nada. É por isso que precisamos entender que o que fazemos aqui nessa terra vai se reverberar, vai ter resultado lá no céu, lá na glória. Então, se você buscar as coisas dessa terra, você vai ficar rico. Que Deus abençoe que fique. Mas se você vai morrer, vai ficar por isso mesmo. Vai ficar riqueza aí para outras pessoas usufruírem. Mas se você investir a sua vida para o reino, mesmo assim ficando rico e abundante e alegre na presença do Senhor, quando você morrer, você vai receber mais galardão ainda no céu. Porque você investiu sua vida para o reino de Deus. Buscar a justiça de Deus, aqui no texto, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O que quer dizer isso? Buscar a sua justiça está falando em você dar prioridade à palavra dele. Buscar o reino dele e praticar a sua palavra. A justiça de Deus para nós é a sua palavra. Então, primeiro temos que buscar o seu reino. E para que esse reino seja de fato verdadeiro em nós, é a nossa prática. Eu falei aqui na terça-feira sobre você dizer ser algo, mas as suas atitudes mostram diferente. Então, se você diz que busca primeiro o reino de Deus e a sua vida não vive uma prática bíblica, você está sendo contraditório. Então, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça é você viver na prática de sua palavra. Precisamos trabalhar para sobreviver, mas que isso não seja prioridade. Não venhamos inverter os papéis. A prioridade é buscar o reino, é investir sua vida, que é o seu maior tesouro para a vida eterna. Então, nessa noite, venhamos acalmar o nosso coração. Vamos entender que, em primeiro lugar, vem a obra de Deus, e em segundo vem as coisas dessa terra. Aí vem a questão da família, trabalho, mas primeiro buscar o reino de Deus. O comer, o beber e o vestir, ele vai nos acrescentar. Tenha fé. Se Deus cuida de animais que são apenas criatura, imagina do que pode fazer por nós, que somos seus filhos e amigos, porque ele também nos chamou de amigo. Que nessa noite venhamos compreender que essa vida, ela pode nos sugar muito. Precisamos trabalhar de fato. E como eu falei, alguns têm 2 empregos porque precisa de fato trabalhar. Mas que isso não venha atrapalhar a nossa comunhão com Deus. Se tiver 2 empregos e der para conciliar com a obra de Deus, amém. Mas se os 2 empregos estão sugando até o tempo que temos para Deus, precisamos rever esse conceito. Quando Deus estabeleceu na terra Adão, antes do pecado, Deus pediu para que Adão lavrasse e cuidasse da terra. Então aqui já acaba aquele argumento de dizer que por causa do pecado o homem tem que agora trabalhar. Não, ele já trabalhava antes do pecado. Só que depois do pecado veio a fadiga, veio o cansaço, aí sim, as consequências do pecado. Mas trabalhar já vinha antes. Mas quando chegava no final do dia, na viração do dia, quem aparecia para Adão? Deus. Então é mais ou menos assim para que a gente entenda. Precisamos trabalhar 22 horas de nosso tempo e deixar 2 horas para o culto, onde a gente se apresenta a Deus. Então, se temos apenas 2 horas, às vezes aqui temos apenas 1h30, às vezes 1 hora. E às vezes essa 1 hora ou 2 horas nós estamos sufocando em nome de trabalhar para ter uma vida boa. Enquanto a nossa vida espiritual está em decadência. Então, a gente precisa entender que Deus, ele deu 22 horas para a gente se divertir, para a gente trabalhar, estudar. Quando você usufrui de tudo isso e lembra, opa, já chegou o tempo aqui que eu preciso para fazer tudo isso, preciso agora ir na presença de Deus e buscar a presença dele. Então, claro que eu estou dizendo questão física, você vir aqui, mas ao acordar você já pode buscar a presença de Deus, viver um dia em constante oração. Mas, no sentido que eu estou falando aqui, precisamos reservar um tempo
seja aqui na igreja, seja em casa, em oração, abrir a palavra, ler e viver a justiça de Deus, que é a sua palavra. Então, quando a gente entende que o reino de Deus é prioridade, a gente começa a dar valor àquilo que é prioridade. Quando a gente fala que a gente tem prioridade com alguma coisa, a gente não inventa desculpa. Hoje está frio, eu não venho para a igreja. Está chovendo, eu não vou para a igreja. Quando é prioridade, está chovendo, eu vou arrumar um guarda-chuva, mas eu vou. Está frio, eu coloco um agasalho, mas eu vou, porque é prioridade. Então, se o reino de Deus, a obra dele é prioridade na sua vida, você dá sempre um jeito de fazer a obra dele. Então, louvo a Deus que ele tem me dado a oportunidade de fazer a sua obra. Sou muito grato a Deus por ser útil na obra dele. E sempre estou me entregando, sempre estou me doando para a sua obra, porque simplesmente ter o fôlego de vida, para mim já é tudo para me fazer a obra dele. Então, que nessa noite a obra de Deus, a presença de Deus, os cultos, a louvorzão, seja o que for, seja sempre prioridade em suas vidas. Se você está pensando, eu vou fazer agora o quê? Eu vou investir minha vida para o reino, eu vou estudar para ser alguém. Busque o reino primeiro. Aí depois você pede direção a Deus e dá continuidade àquilo que você tanto sonha ser. Quem sabe se aquilo que você sonha ser, Deus quer fazer um casamento perfeito para você fazer a sua obra, fazer a obra dele, junto com a profissão que você quer. Eu estou vivendo basicamente isso. Estou estudando e estou querendo fazer um casamento aí na minha vida profissional com a vida do reino, porque precisamos estar sempre envolvidos nesta grande obra. Enquanto Deus não vier, precisamos estar empenhados para a glória do nome dele. Amém? Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Fiquemos de pé, vamos fazer uma oração. Bendito Deus, maravilhoso Pai, Tu és o Deus único, merecedor de toda honra, toda glória e de todo louvor. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estar em Tua casa, Senhor. Senhor, o amanhã ainda não existe, e às vezes nossos corações querem já estar no amanhã, daqui no futuro, mas estamos agora, Senhor, entendendo que já basta o hoje, o agora, as preocupações de hoje, o amanhã o Senhor vai cuidar. Senhor, se há alguma preocupação no coração nesta noite, que está tirando o sono do Teu servo, o sono da Tua serva, arranca, Senhor, em nome de Jesus. Para que eles venham descansar, Senhor, em Teus braços. Para que eles venham ter o sono novamente, Senhor. Para que eles venham ter a paz novamente, porque acreditamos que ainda o Senhor está no controle. E se o Senhor está no controle, o Senhor ainda vai cuidar, Senhor, do nosso amanhã. Senhor, que nosso coração venha ser acalmado neste momento, nos leve em paz para nossos lares, porque o Senhor nos guarda e cuida sempre de nós. Muito obrigado, Jesus, por essa oportunidade. Amém. Glória a Deus. Amém.